Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Abreu. Estamos aqui para lhes contar uma história de um negócio muito bem sucedido. Nós viemos aqui tratar em 3 episódios, nós fizemos uma série. Nós viemos aqui tratar do caso Ford. Esse tema está muito na moda. As pessoas estão muito interessadas em saber o que vai acontecer com essa empresa centenária. Bom, para isso, nós estudamos bastante e conseguimos fazer, então, uma analogia do passado com o futuro. Nós conseguimos entender o que está acontecendo. E agora, vocês que estão nos assistindo vão entender também. Bom, vamos então lá para o começo para vocês verem como é que tudo começou. É realmente uma história incrível. É um caso muito famoso que quem não conhece agora vai tomar pé e eu tenho certeza que vocês vão poder utilizar isso na vida de vocês. É muito inspirador. É realmente um fato que mudou o mundo, a constituição da empresa Ford. Muito bom, vamos lá. Iniciamos então com o despertar do gênio. Como é que isso aconteceu? Tudo começou aqui, olha só, nos Estados Unidos e lá no norte então desse país, especificamente no estado de Michigan. Olha, para quem não sabia onde estava a Ford, tá lá, ó, lá no norte dos Estados Unidos, tá certo? Ali mais para o nordeste dos Estados Unidos e ali embaixo de Michigan nós temos a cidade de Detroit, que foi a meca do automóvel no planeta Terra, foi onde tudo iniciou. Muito bem, o que acontece? Em 1863, nasceu em uma fazenda em Dearborn, em Michigan, ali perto de Detroit, nasceu Henry Ford. Olha só, que menininho bonitinho. Muito bom. Quem olha não diz, né? Quem diria que esse se tornaria o homem mais famoso do mundo e que mudaria completamente a nossa forma de viver. Ele revolucionou a forma como os humanos vivem. Vamos saber como. Muito bem. Henry Ford era filho de Mary Littlegold Ford. Ele tinha uma verdadeira reverência pela mãe. A mãe foi realmente um norte na vida dele. Ele dizia, devo tudo à minha mãe. Eu tenho tentado viver a minha vida como a minha mãe gostaria que eu vivesse. O problema, gente, é que o Ford, ele teve uma infelicidade. Ele perdeu a mãe muito novo, com apenas 12 anos de idade. A Mary faleceu, quando vai fazer um parto e faleceu. Ele ficou desolado, coitado. Foi uma coisa muito triste. Bom, um dia, estava ele lá, saiu da fazenda e foi com o pai dele, não sei, foi para a cidade, isso aí os livros não contam o motivo, mas o fato é que ele estava na sua charrete com seu pai, quando ele cruzou com um objeto absolutamente novo. Ele se deparou com esse monstrengo aqui. E isso aí mudou completamente a vida dele e a nossa também. O que aconteceu? O Ford se deparou com o que era chamado de locomóvel. Por que locomóvel? Gente, olha lá a chaminé. Isso aí é uma locomotiva sobre rodas. Ela não vai em trilhos, ela anda para qualquer lugar. O Ford então conta que ele ficou extasiado com aquela imagem, pulou da charrete e já foi lá e começou a conversar com o maquinista, motorista. Bom, estava tudo começando, as coisas ainda não estavam bem formadas. O fato é que o Ford desceu e começou a conversar e o cidadão contou para ele, olha, isso aqui é o princípio de uma locomotiva. Ele é a vapor, tá certo? Pesa mais de 2 toneladas, anda a 20 km por hora e é um trambolho, serve para carregar grandes cargas, mas é uma coisa aqui bem incipiente, difícil de manejar, complicada, tá certo? E então o Ford olhou aquilo, mas ele conta que aquilo ali mudou a vida dele. Gente, o Ford era um apaixonado pela mecânica, ele era um mecânico nato. O que acontece? Ele passava muito tempo montando e desmontando relógios. Gente, ninguém precisa mais hoje em dia dessas maquininhas.
A gente usa isso aqui porque realmente é uma coisa muito sofisticada. Os humanos conseguiram colocar num negocinho pequenininho desse, vocês estão aí observando, uma máquina que mede o tempo. É tipo assim, uma tiração de onda, como dizem os jovens. É uma vantagem você ter isso no pulso. É cool você usar um relógio. Hoje ninguém precisa mais, nós temos as horas demonstradas no nosso carro, no nosso celular, no nosso computador. Mas o fato é que a gente usa relógio por quê? É uma joia, tá certo? É uma joia, principalmente que os homens que podem, usualmente possuem menos joias que as mulheres, então você coloca um bom relógio e tal, isso aí lhe dá uma distinção. Mas o fato é que são máquinas muito interessantes, desenvolvidas prioritariamente aí pelos suíços, e o Ford era um apaixonado por isso. É uma máquina, ele falou, pô, isso aqui mede o tempo. E ele se dispunha a desmontar os relógios e fazia e montava de novo. E o que acontece? Aos 13 anos de idade, o Ford conseguiu montar um relógio sozinho. Quando ele ia para a cidade, ele ia lá e pegava tudo que é mola e pecinha e parafuso e ficava interessadíssimo, ia lá naqueles armazéns e tudo que ele via voltava, conta a história que ele voltava com os bolsos cheios daquelas parafernálias, aqueles ferrinhos, ia montando, e ficava montando e tentando, e aos 13 anos ele conseguiu montar o seu próprio relógio. Muito bem. Após passar por uma empresa que fazia veículos movidos a vapor, a Westinghouse Company, que é a que fez aquele locomóvel que nós acabamos de ver, ele concluiu que aquilo ali não servia para fazer veículos leves. O Ford tinha na cabeça que esse negócio de andar de charrete puxado a cavalo não dava. Ele queria fazer o que hoje para a gente é bem comum, mas na época não existia. Ele queria fazer um automóvel. Alguma coisa que a pessoa tivesse uma unidade móvel e que ela pudesse se locomover por onde quisesse, na hora que quisesse. Ele viu que aquele negócio movido a vapor não ia funcionar, era muito pesado, era muito complicado e não dava. O que ele fez? Ele voltou então para a fazenda do pai e montou um negócio de venda de madeiras. E aí ele se casou então com uma amiga da irmã dele. Tá aí ela, é a Clara Jane Bryant. Gente, nós tivemos a Mary lá, que foi a mãe do Ford, que foi um norte na vida dele, e aqui nós temos a Clara, que foi outro norte na vida dele, uma mulher muito forte, foi muito importante na vida do Ford. No começo ela não deu muita bola para ele não, mas aí depois ela percebeu, devido à insistência dele, que ele poderia ser um bom marido. E aí ela fez esse vestido, tá aí o dia do casamento, ela vestida de noiva, ela fez esse vestido e se casou com o Ford, que por sua vez, tá certo? Isso aí foi em 1888, que por sua vez tinha construído ele mesmo, essa bela casa lá. Ele é que fez a casa, gente. O homem não era de brincadeira, era um craque. Tá lá então. Bom, aí o que acontece? Em 1891, 3 anos depois do casamento, ele se mudou para Detroit e foi trabalhar na Edison Illuminate Company. Lá ele trabalhou e algum tempo depois ele foi promovido a engenheiro-chefe. Ele tinha uma extrema habilidade com a mecânica, com a engenharia. Embora ele não tenha tido estudo formal, ele não se formou, ele não se diplomou, mas ele era um gênio nato na mecânica. Então, tudo que envolvia máquinas, estava lá o Ford, fez o seu relógio com 13 anos, e agora foi trabalhar fez a casa dele, que não envolve mecânico, mas de qualquer maneira envolvia máquinas, habilidades manuais. E agora o que acontece? Foi lá para Detroit e foi lá trabalhar na Edison. Temos aí a foto então da companhia, tá certo? Que era de ninguém menos do que o do Thomas Edison. Olha só o nível dos homens que nós estamos tratando. Simplesmente o cidadão que inventou a eletricidade e continuava desenvolvendo, era outro gênio inventivo que não parava de trabalhar e acreditava. E vamos nos lembrar, era todo mundo andando de charrete puxado a cavalo e todo mundo no lampião a gás, não tinha eletricidade. E esses dois homens vieram a mudar o planeta na mesma cidade. Olha que coincidência. Bom, o que acontece? O Ford
começou e pelejando lá com aquele motor, a gasolina, trabalhando lá na Ford, mas continuava trabalhando no projeto dele. E o que acontece? Ele conseguiu montar lá um arremedo de motor, pegou aquela trapizonga, era um Natal, tava lá a esposa dele pelejando lá para poder fazer a ceia lá, assando o peru. O Ford trouxe a trapizonga, conta lá, os livros contam que ele trouxe aquele troço, colocou em cima da bancada da cozinha e falou: Clara, vai lá, bota aí a gasolina nesse local aí, que hoje seria o carburador, mas na época ainda não era bem rudimentar, estava sendo inventado, não existia motor a combustão. E o que acontece? Ela botou a gasolina lá, ele foi lá e deu aquela manivelada lá, o troço fez a ignição e o pum! Explodiu. Porque os motores a combustão, a gente fica o tempo todo fazendo pequenas explosões. É isso que nós fazemos quando nós ligamos os nossos carros. E aí diz que foi aquele fumaceiro na cozinha, misturado lá com a questão, ela tentando fazer a ceia, mas os dois ficaram numa felicidade muito grande. A esposa dele sempre deu muita força, acreditava no marido, falou: você vai conseguir. Do nada, né, gente? O homem teve uma ideia, falou: vou fazer um motor a gasolina. Falou: da onde você tirou isso, Ford? Eu vou fazer. Bom, o que acontece? Ele negociou, nós estamos aqui, tá certo? Para tratar com vocês de negócios e de negociações. Então o que acontece? Negociou bem com a Clara, mostrou para ela que ele tinha capacidade, construiu a casa, montou relógio com 3 anos, enfim. O cara conseguia fazer os acordos dele, ele realmente era um mestre na negociação, eu não tenho a menor dúvida disso. Por isso que ele conseguia fazer com que as pessoas ficassem do lado dele e continuassem trabalhando no que ele acreditava. Bom, o que acontece? Ele foi, aperfeiçoou um pouco aquele motor e aí ele conseguiu fazer o seu primeiro automóvel, um móvel autônomo que você liga e vai para onde você quer sem precisar de tração animal. Muito bem, o que ele fez? Foi lá e conseguiu fazer o seu primeiro automóvel como? Comprou 2 bicicletas, botou uma do lado da outra, colocou umas tábuas lá no meio, amarrou, soldou, fez o que era preciso. O cara era um craque na mecânica, botou aquele motor dele lá, aquela porcaria hoje em dia, mas na época era o melhor que tinha. Aliás, só tinha ele, né? Porque ele foi o inventor. E aí colocou aquele motor lá e fez o primeiro quadriciclo. Bom, para vocês verem o quadriciclo, nós poderíamos colocar uma foto de antigamente, mas preferimos, arrumamos um pequeno vídeo que vocês vão poder ver ilustrado aqui. Olha só esse pequeno vídeo, vocês vão conhecer o primeiro quadriciclo do Ford, claro, numa rememoração moderna. Eles fizeram aí, o cidadão aqui o americano fez um quadriciclo do tempo moderno, mas com todas as características lá do tempo do Ford, 1891. Olha só como é que funcionou. This is the 1896 Ford Quadricycle, Ford's very first car ever. He built it actually when he was still working for Thomas Edison, and he got the plans for the engine from a magazine, even works at all. It is water cooled, and it's using a thermosiphon from the water jacket and the cylinders to a tank under the seat. So in a way, it also has the first heated seats running today. And the fact that just the difference in coming from inside the garage to outside the garage, that change in humidity completely messed it up. A nice narcoleptic horse. Maybe you'll get driving impressions of this thing. It vibrates like crazy. Every little bit's moving. It feels like it's just gonna blow up. There's a belt that operates both the brake and the transmission. You steer with this tiller, and then this handle here operates both the brake and the gearbox. So you set the throttle once, and then you have to kind of pull it back until you forward progress. Any hill slightly larger than what a drunk kitten could go up, I don't think it can really manage. Was a terrifying hunk of crap. But we had to go through it to get where we are today. Muito bem. Aí ele estava lá trabalhando e foi apresentado então para o presidente da empresa lá, para o Thomas Edison, né?
que era o inventor, como eu já disse, da eletricidade. E o que acontece? O Thomas Edison depois se transformou num amigo e conselheiro dele por toda a vida. Mas o que acontece? Ele foi apresentado e falou, ó, Thomas, esse cara aqui é o que inventou o motor a combustão, o motor a gasolina. O Thomas Edison era um cidadão muito seguro de si. Embora ele acreditasse que a eletricidade fosse o futuro, a força motriz do futuro, ele falava, olha, não tem problema, eu acho que a eletricidade fosse o futuro, mas já que você conseguiu conseguir fazer uma unidade compacta que transporta seu próprio combustível, eu acho que você tem mais é que trabalhar nisso aí, vai lá em frente, vai em frente. Gente, olha só, estão os dois aqui, Thomas Edison e Henry Ford. Um fez o carro a gasolina e o outro é o inventor da eletricidade. Qual dos dois tinha razão? Os dois tinham razão. Mas como, professor? Como é que é isso? Gente, olha só que situação. Nós estamos usando carro a combustão tem 100 anos. E agora está acontecendo. É muito bom estar aqui contando para vocês essa história nesse momento em que o carro elétrico está começando a virar uma realidade. Ainda não é uma coisa popular. Tá aí o seu Elon Musk com os seus Teslas, eles estão já funcionando. Fala, não, já existe. Existe, mas é muito caro. Ainda é uma coisa que poucos podem obter. E nós temos muitas dúvidas ainda. Um carro elétrico, ele precisa de 300 quilos de baterias. Imagine se isso aí se popularizar e nós todos passarmos a usar carros elétricos, onde é que nós vamos colocar essas baterias? Isso aí pode ser um desastre ambiental. Então nós temos ainda muitas questões a serem superadas. Mas o fato é que o Thomas Edison tinha razão. A eletricidade é a força do futuro. Tá parecendo que sim. Bom, o tempo vai dizer. Mas o fato é que é legal contar isso. E olha lá, hein? Nós estamos aqui no primeiro episódio da nossa saga aqui desse caso Ford. Vocês vão ver que o que está previsto agora do Thomas Edison falar para ele que a eletricidade era o futuro, depois de 100 anos virar verdade, vocês vão ver que o caso Ford, ao contrário do que tem se dito, é uma coisa que já aconteceu na Ford. Eles estão apenas repetindo, a história está se repetindo. Muito legal. Vamos lá então. O que acontece? Em 4 de junho de 1896, ele consegue terminar o seu primeiro carro com motor a gasolina. 3 anos depois, ele levou um investidor, 3 anos depois, para dar uma volta. Gente, ele tinha andado 1.500 quilômetros nesse carro. Diz que era uma tragédia. O carro não tinha marcha ré, né? Tinha que empurrar. Então, o que acontece? Ele colocava em marcha e ia, só que o carro quebrava. Era uma confusão maior do mundo. Ele estava lá em Detroit, andando naquela trapezonga e juntava aquele monte de gente, a ponto dele ser o primeiro americano e talvez a primeira pessoa no mundo que teve uma carteira, na época era uma licença para poder transitar com aquele novo veículo. Então o que acontece? Deram uma carteira para ele poder andar com aquela trapezão. Era um barulhão danado, um troço tremia todo, como vocês acabaram de ver. Era realmente uma coisa muito incipiente, era o início de tudo. O que acontece? Depois de 3 anos ele testou, andou 1.500 quilômetros e aí ele resolveu então, negociador nato, atenção, hein? Para fazer tudo isso, ele já tinha tido a ideia, ele já tinha tido o instinto. Às vezes vocês estão me assistindo, também tem. Mas se vocês não souberem fazer o meio de campo, que é negociar os seus interesses, nada vai funcionar. Bota lá, Ranieri. Bota lá na tela aqui o nosso endereço, aprenda a negociar. Corre lá, gente. Compra o curso, vai lá. É uma coisa relativamente barata. Vocês vão assistir e vocês vão ver que vocês vão entender o caminho que vocês têm que percorrer. Vai funcionar, tem funcionado. Quem tem assistido o curso tem dado ótimo retorno para nós, tem agradecido. Eu realmente fico muito satisfeito. Tenho agradecido, o curso tem sido um sucesso. Tem dado um start nas pessoas, tem dado realmente uma luz na vida das pessoas. Oh, que legal, então se eu sentar eu devo fazer assim, devo me comportar assim, não devo me comportar dessa maneira. É uma coisa muito legal, vocês vão me ver lá desempenhando papéis em uma negociação profissional, realmente uma coisa que funciona. E o Ford sabia disso.
chamou lá um investidor para dar uma volta no carro e antes de terminar o passeio já tinham fechado o negócio. Aí o que eles fizeram? Foram lá e fundaram a Detroit Automobile Company. Tá aí. Só que a aventura só durou um ano. Por quê, professor? Porque, gente, o Ford tinha dado conta de fazer um carro. Mas, para você ter uma empresa, você não pode vender só um bolo. Você tem que fazer um monte de bolo. E o Ford ainda não sabia como fazer isso. Resultado, o troço não foi para frente e fechou o Detroit Automobile Company. Nesse passo, gostaria de lhes chamar a atenção. Você que está aí meio triste, meio desanimado, meu negócio deu errado, era um sonho tão bonito, uma coisa tão legal, e aí não deu certo, o que eu vou fazer? Gente, tá aí o Ford, ele fracassou pela primeira vez. Mas olha só como é que isso aí vai te dar novo ânimo, olha o que aconteceu. O que acontece? Ele partiu para construir carro de corrida. Mas carro de corrida, professor, de onde esse cara tirou isso? Gente, o Ford, ele teve um instinto, ele percebeu que as pessoas tinham um grande entusiasmo pela velocidade. Ele falou, olha, se eu quero emplacar esse produto, é porque hoje pra gente é até meio estranho, né? Falou, pô, ele fez o carro, ninguém tinha carro. Gente, as pessoas não estavam querendo parar de andar nos seus cavalos e nas suas charretes, não. Foi uma inovação, e toda inovação tem uma resistência. Então o que acontece? As pessoas tinham aquela resistência, essa trapezonga aí, isso aí não vai funcionar, barulhento, treme tudo, isso aí não vai dar. O que ele fez? Ele falou, eu vou fazer carro de corrida. E as corridas, mas não tinha autódromo. Que autódromo? Não tinha nem carro direito. Só que nessa época, estava o Ford e já tinham outros tentando montar os seus automóveis também. Ele não estava sozinho. Então o que acontece? Tinha lá o Chrysler, tinha o Dodge, tinha o pessoal da General Motors, e eles estavam todos lá futucando e pelejando, e ele percebeu, falou, não, se eu fizer carro de corrida, as pessoas vão ficar entusiasmadas. Assim como nós ficamos hoje em dia. As corridas de carro ainda continuam na vanguarda do automobilismo. Temos aí a Fórmula E agora de carros elétricos, todo mundo acompanha a Fórmula 1, que é o maior laboratório do mundo de automóveis, e temos várias categorias onde nós ficamos entusiasmados de ver aqueles carros nessa velocidade toda. É legal, é cool ver as corridas, é uma coisa humana, nós gostamos disso. O Ford teve essa sacada lá naquela época. E aí o que ele fez? Começou a desenvolver. O que acontece? Ele partiu para fazer. Nessa época ele fundou com outros investidores a Ford Motor Company, a segunda. Tinha montado a Detroit, fechou. Agora ele montou a Ford Motor Company, que também fechou. Mas por que, professor? Porque o Ford estava muito entusiasmado com os carros de corrida e desenvolvendo e fazendo. Lembrem-se, ele era um mecânico nato. E os investidores ficaram bravos, falaram, Ford, a gente não aguenta mais ver você falar em carro de corrida e desenvolver carro de corrida. Para correr aonde? Para correr nos hipódromos, gente. Ele corria lá onde o pessoal fazia corrida de cavalo, eles botavam os carros para cá e corriam lá mesmo. Ou corriam nas estradas, o negócio não existia, era tudo parado, as estradas eram muito vazias, podia fazer corrida à vontade. Então o que acontece? O fato é que os investidores falaram, Ford, é o seguinte, se você vai ficar só querendo mexer com carro de corrida, nós estamos fora. A gente quer ganhar dinheiro com automóvel. E aí o que acontece? Também foram embora, e aí eu relembro para a senhora, para o senhor que está aqui me assistindo, para os jovens que estão cheios de sonhos, olhar e falar, bom, eu posso então tirar esse peso das minhas costas. Fracassar não tem o menor problema. Henry Ford fracassou 2 vezes antes de obter o sucesso. A gente pode se tranquilizar. Para de pensar no que deu errado. Faz igual a música lá. Eu só quero saber do que pode dar certo. Muito bom. E aí então as coisas vão começar a acontecer. Mas isso vocês vão ver no próximo episódio. Aguardo vocês lá. Até logo.